Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu gostaria só de pontuar alguma pequena colocação do colega Renato Nunes, de que na administração passada, aqueles que estavam aqui na administração passada nunca negaram a importância de vereadores eleitos fazerem parte da administração como secretários. Diferente de Vossa Excelência, que sempre colocou que era inadmissível fazer isso. E agora, Vossa Excelência vem aqui e fala ao contrário. Então, acho que isso também tem que ficar bem claro, porque agora pode. Então, nós vamos procurar, porque outros colegas, eu não estava aqui, me colocaram isso, mas eu vou procurar nos anais mesmo. De qualquer maneira, várias vezes eu aqui, por exemplo, cumprimentei o secretário dos Transportes. Falei bem dele aqui, de como ele nos recebeu, de como ele nos atendeu, e não só eu, vários colegas vereadores aqui já citaram o nome de vários secretários pela sua forma elegante de receber os vereadores e a comunidade. Ao contrário de outros secretários que nunca nos receberam. E já falamos aqui, o secretário Malman nos recebeu uma vez com a comissão, com a vereadora Paula, até meio sem jeito. Por quê? Porque ele disse para nós, eu não posso receber vocês. Eu não posso. Vocês têm que primeiro falar com o secretário Caetano. Então, vejam, ele estava constrangido dentro do seu gabinete. Mas nos recebeu, mesmo assim, em pé, mas ali, a nossa comissão, nós expusemos para o secretário Malman as necessidades, ele nos recebeu, contou o que estava acontecendo, mas pediu que naquele momento alguém, e não me lembro qual foi o assessor, foi entregar o mesmo documento ao secretário Caetano. Mas eu estou aqui falando isso, mas é constrangedor para o secretário. Mas nós falamos daquele secretário, sim, que nos recebe. E vejo aqui o colega Beltrão, que fez uma explanação na sessão de ontem, da questão de que o Poder Executivo não nos ouve. Uma parte, vereador Pérez. Não nos ouve. E não nos ouvir, não nos ouve lá no gabinete, não abre as portas para os vereadores. E por que isto? Qual é o problema um vereador ir falar com o secretário? Qual é o problema? E concentrar tudo apenas no secretário Caetano, que Vossa Excelência, vereador Beltrão, aqui colocou, que é impossível para ele receber todas essas demandas. Por isso que a Prefeitura tem uma série de secretários para que, justamente, eles possam ouvir as demandas do município e, consequentemente, dos vereadores. Colega Rafael, por favor, sua parte. Vereador Paulo Périco, diferente do que se pregava na campanha, se falava aqui na legislatura passada, o próprio vereador que lhe antecedeu na tribuna falava que achava o cúmulo de vereadores ser chamado de vereador para ser secretário. O vereador Adiló nunca falou isso, e muito menos outros vereadores falaram isso. Agora, diferente dele, que se elegeu, foi segundo suplente, foi refugado nas urnas, não foi aprovado nas urnas, ficou segundo suplente de um outro partido. O que acontece? Um surdo, na primeira vez na história do país, poderia assumir um legislativo, não assumiu, que está sendo imprestável na secretaria, a própria comunidade surda está dizendo isso, que não está trabalhando para acessibilidade, tem dois, ele e mais uma outra que fica o dia inteiro do lado dele, Veio aqui para a Câmara de Vereadores, criou uma nova bancada ao custo de R$30 mil ao erário público, e de tabela ganhou uma boquinha para a esposa dele, lá na Codeca. Então ele ganhou uma boquinha aqui para ele,
tem 4 assessores, mais o estagiário, e ainda ganhou uma boquinha para a esposa, que não para em setor nenhum lá na prefeitura. Então, isso é a nova política. Ele tem que desencarnar no prefeito Alceu, já passou 11 meses do mandato do prefeito Alceu. Vai achar o que fazer, sabe que não tem o que fazer, o prefeito Alceu já passou. E ele não tem, vereador Ediló, o que parabenizar, talvez. Eu me lembro que nessas épocas aqui, ele ficava falando de um tal de um ônibus turismo que tinha que ter para a festa da uva, que tinha que ter um ônibus de turismo. E se encarnou, ele ficou um ano inteiro falando. E nessa mesma época, ele falava que tinha que ter concurso para a escolha das soberanas da festa da uva. Só que eu acho, né, que falta 10 dias para terminar o prazo de inscrição das soberanas. Nós temos apenas 2 candidatas. Eu acho que esse ano nós teremos uma dupla sertaneja, e não um trio. Porque só tem 2 candidatas para terminar, né, a inscrição. Então, assim, olha, ele não tem o que fazer, não tem o que parabenizar, eu não tenho que estar parabenizando, é ele que tem que parabenizar, ele ganhou uma boquinha para a esposa dele e ele para estar aqui dentro. E ele acha tão boa a nossa administração que ele continua parabenizando o prêmio que a Codeca ganhou, que o prefeito Alceu ganhou, que os servidores ganharam por ser a cidade mais limpa do estado do Rio Grande do Sul e a 5ª melhor do país. Continua parabenizando, isso aí, vai achar coisas boas, aqui no governo não tem, a não ser o que estão pintando, a Secretaria de Trânsito fica pintando os meio-fio ali em alguns bairros, né? Mas ele tem que agradecer, tem que subir na tribuna mesmo e defender, né, a boquinha que ele ganhou para a esposa dele e os 30 mil reais que ele dá despesa aqui para o município, porque vereador que fica ocupando tribuna para falar essas bobagens, essas besteiras, não honra o salário que ganha e nem dos assessores, nem a boquinha que ganhou para sua esposa. Obrigado. Continuando, eu acho que isso é uma coisa muito importante também, ficar sempre voltando ao passado. Aqui também já foi dito aqui nessa Câmara de Vereadores, nessa legislatura, de que a atual administração ela está destruindo tudo o que foi feito nas outras administrações. Então, nada foi feito de bom nas outras administrações e tudo está sendo feito de bom agora. Isto é negar o passado. E nós não podemos negar o nosso passado. Quem não conhece a sua história, não entende o seu presente e não perspectiva o seu futuro. Então nós temos que respeitar todos que passaram pela administração pública e não denegrir a imagem daqueles. Erros ocorrem. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas isto nós temos que deixar bem claro aqui. Eu gostaria de colocar como meu último assunto a questão desta empresa que administra, ou melhor, diz que administra a UPA da Zona Norte, e não quis aqui, de maneira alguma, quando eu citei a Bahia, mas coloquei que não existe mais escravidão no Brasil, mas por ter trabalhado 6 anos lá na Bahia, infelizmente, a elite da Bahia ainda acredita que tem escravidão lá na Bahia. E contratam aquelas pessoas humildes por salários vergonhosos. E me parece que estão trazendo para Caxias do Sul a mesma ideia e proposta que lá na Bahia fazem. E que estão fazendo lá no Piauí. E que estão fazendo lá em Goiás. E em agosto eu disse aqui, nós não vamos permitir. E foi dito isto para a administração pública. E, senhoras e senhores, 2 meses depois, nós estamos vendo aquilo que eu trouxe aqui em agosto. Em 2 meses. E é inadmissível que uma empresa ganhe este valor de 1.800.000 e não coloque o mínimo do mínimo de material para a UPA da Zona Norte. E entendo agora porque uma das empresas que iria participar da licitação, uma empresa de São Paulo, e que opera mais de 50 UBSs, IPAs e hospitais em São Paulo, não só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo, quando ela viu o valor do edital, ela se retirou. E sabem por que ela se retirou? Porque ela disse: com este valor, nós não conseguimos dar a qualidade de vida para a população. Isto é, comprar essas mínimas coisas que esta atual dita administração não está comprando. Por quê? Porque se preocupou em colocar um valor muito baixo para ganhar a licitação. E aquilo que eu já afirmei aqui, não é o valor
que está dentro de um envelope que vai determinar a qualidade do atendimento da UPA, e sim a qualidade da organização. Só para terminar, senhor presidente, e saber administrar as necessidades daquela UPA lá. Portanto, 1.800.000 não serve? Se não serve, tem que ser revisto, então, porque outras apresentaram um valor maior. E por que será apresentaram? Apresentaram porque acreditavam que dariam condições, e essa está provando que, com esse valor, ela não está dando as mínimas condições para a população caxiense. É isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Tá.